Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e a todas, meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do Machado Meyer e esse é mais um episódio do Boletim Tributário de Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo para discutir os temas mais relevantes dessa última quinzena com as advogadas sêniores das práticas de contencioso e de consultivo de diretos, Marília Rassi e Luciana Rocha. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês para debatermos os temas mais relevantes dessa última quinzena. E André, tudo bem? É um prazer também estar com vocês para falar sobre as últimas novidades do CARF. Essa última quinzena a gente teve algumas decisões bastante relevantes, né, do ponto de vista dos tribunais superiores. Então, Marília, o que você acha de a gente começar falando da decisão da ADI 5835 proferida pelo Supremo Tribunal Federal? Sim, André, vamos lá. Esse tema, ele é bastante relevante e afeta diversos setores econômicos, dentre eles os relacionados a planos de saúde, administração de fundos de investimento, administração de consórcio, leasing e administração de cartão de crédito e débito. A discussão, ela se iniciou a partir da edição da Lei Complementar número 157 de 2016, que alterou a Lei Complementar 116 de 2003, para modificar a sujeição ativa destes serviços. Assim, de acordo com essa nova alteração legislativa, para fins de ISS, o serviço não mais se consideraria prestado no local do prestador, mas sim no local onde estiver o respectivo tomador desse serviço. Na época, isso gerou uma comoção muito grande para as empresas destes setores, já que implicaria em alterar toda uma sistemática de apuração e recolhimento de ISS e demandaria um conhecimento muito grande da legislação municipal de cada município e até mesmo investimento alto em alteração dos sistemas e softwares internos dessas empresas, especialmente aquelas com abrangência nacional, como é o caso dos planos de saúde, a administradora de cartão de crédito, por exemplo. Isso levou a Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização a proporem a ação direta de inconstitucionalidade número 5835 com pedido de medida cautelar para questionar e suspender os dispositivos que trataram da alteração da sujeição ativa e alteração do critério territorial das leis. Segundo os autores da ação, teria havido violação à Constituição Federal porque, 1. A lei complementar ela atribuiu a cobrança do ISS por município onde nenhum serviço seria prestado. E 2. A lei complementar ela acabou por potencializar os conflitos de competência em decorrência da indeterminação do seu texto e causar ainda mais uma insegurança jurídica. E aqui, gente, só para contextualizar, eu vou dar uns exemplos de quão indeterminada era o texto dessa lei complementar. Por exemplo, se identificou que essa lei ela teria sido silente quanto a quem seria efetivamente considerado tomador de serviços. Então, um exemplo. Quem seria o tomador nos serviços de administração de fundo? Seria o cotista? Seria o fundo de investimento? Então, qual seria o município que poderia cobrar esse ISS? Do município do cotista ou do município do fundo de investimentos? Quem seria o tomador de serviços dos consórcios? O grupo de consórcio ou o consorciado? E dos planos de saúde coletivo, por exemplo? Quem seria o tomador? O beneficiário do plano, a empresa contratante ou as filiais dessa contratante? Ou seja, isso estaria causando uma insegurança jurídica muito grande porque a lei complementar não trouxe essas respostas. Além disso, na ADI se defendeu que o contribuinte ele não poderia ser submetido a regras legais excessivas que tornassem extremamente dispendioso o exercício da sua atividade econômica, inclusive chegando a ponto de inviabilizá-la, a pretexto daquilo que a gente entende como necessidade de arrecadação dos municípios onde os tomadores estivessem. E aqui eu faço uma referência aos princípios que estariam sendo violados. O princípio da capacidade colaborativa, da praticabilidade tributária, princípio da livre iniciativa e até mesmo da razoabilidade da proporcionalidade. Um outro fato muito importante que foi pontuado na ADI foi a ausência de um sistema único de cadastro e de recolhimento do ISS para padronizar o cumprimento das obrigações tributárias em todos os municípios do país. Aqui lembrando que são mais de 5.500 municípios. Nesse ponto, é importante lembrar que em 2020 foi editada uma lei complementar, a Lei 175, que propôs a criação de um sistema eletrônico de padrão unificado, com layouts que seriam definidos por um comitê gestor de obrigações acessórias do ISS, o chamado
CGOA. E essa legislação posterior acabou também sendo parte e analisada nessa nossa ação. Mas é importante lembrar que, embora a Lei Complementar 157, questionada na ADI, ela tivesse entrado em vigor em 1º de janeiro de 2018, a medida cautelar pleiteada na ADI foi concedida pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Então, a eficácia dessa lei, ela ficou suspensa e continua suspensa por conta dessa decisão. Essa ADI, como você mesmo falou, André, a ADI 5835, juntamente com a ADI 5862 e a ADPF 499, que tratam desse mesmo tema, elas foram incluídas na pauta de sessão virtual de julgamento da semana do dia 24 a 31 de março de 2023. Iniciado, então, o julgamento, o ministro relator Alexandre de Moraes, ele votou para confirmar os efeitos da medida cautelar deferida na ADI 5835 e julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos relacionados a esse tema, tanto da Lei Complementar 157 de 2016, quanto dessa nova Lei Complementar 175 de 2020, que tratava do Comitê Gestor. Em resumo, o relator ele considera que a formatação fiscal adotada pelo legislador complementar para definir o ISS no domicílio do tomador do serviço, ela seria constitucional e legal, pois está inserida no campo permitido da materialidade do tributo. Mas ele ressaltou que na atual disciplina jurídica do ISS, que está em vigor ainda, até porque essa lei complementar estava com eficácia suspensa, o município do prestador sempre ficaria com todas as vantagens, ou seja, é o município do prestador de serviço em que tem o aumento da renda disponível, é nesse município que teria a geração de empregos e a própria receita ficaria lá, né? A receita do ISS ficaria no município do prestador de serviço. Então, desse modo, não ficaria nada para o município do tomador, onde de fato é gerada essa utilidade social. Então, no seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, ele reconhece que a nova sistemática contida nessa Lei Complementar 157 é, de uma forma, uma medida compensatória, já que o município onde se encontra o tomador fique, pelo menos, com o ISS devido nessa operação. Contudo, o ministro destacou que, da forma como foi editada essa lei complementar, essa legislação ela não permite os esclarecimentos necessários para romper com esse estado de insegurança detectado desde a concessão dessa medida cautelar. Então, ele compreende que há um potencial de conflito fiscal diante das dúvidas geradas pelas normas que foram impugnadas, estão, sim, eivadas de inconstitucionalidade, principalmente por elas terem ampliado os conflitos entre as unidades federadas e trazendo, inclusive, um comprometimento da própria regularidade da atividade econômica. Assim, a instituição desse comitê gestor das obrigações acessórias também ficou prejudicado porque as normas que foram trazidas por essa nova lei complementar 175, elas se referiam exatamente aos serviços que foram declarados inconstitucionais pelo ministro relator. O Supremo, isso é muito importante dizer, ele já tinha inclusive formado maioria a favor dos contribuintes, já que os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber acompanharam o voto do relator. Contudo, o ministro Gilmar Mendes, ele apresentou um pedido de destaque, ou seja, ele requereu que o julgamento do processo fosse interrompido, retirado do plenário virtual e encaminhado para um julgamento no ambiente físico, onde poderia ter mais debate. Assim, o placar ficou zerado. André, a gente ainda não tem previsão para a reinclusão desse tema em pauta de julgamento e a gente continua aqui acompanhando. Volto com você. Obrigado, Marília. Para terminar o pilar aqui do Supremo, eu acho que é importante também a gente falar das discussões que estão envolvendo o Fundeinfra, né, o fundo que foi criado pelo estado de Goiás para ter como destino investimentos na área de infraestrutura. Então, o estado de Goiás criou no ano de 2022, por meio das leis 21.670 e 21.671 e regulamentado pelo decreto 10.187, o Fundo Estadual de Infraestrutura Fundeinfra. O Fundeinfra tinha por objetivo criar ali, angariar recursos para que fossem destinados para a área de infraestrutura do Estado. O ponto é que esses recursos, eles seriam capitaneados pretensamente por um investimento, né, por uma contribuição facultativa das empresas. E por conta disso, o estado de Goiás entendia que o Fundeinfra não tinha viés tributário, né? Mas, enfim, esse viés facultativo, ele se daria uma vez que o estado ele não imporia o pagamento desses valores, né? Mas simplesmente condicionaria ali a liberalidade do contribuinte o pagamento desses valores para fazer frente a alguns benefícios fiscais. E benefícios fiscais aqui de uma forma bastante abrangente, né? Tanto os benefícios fiscais de diferimento, quanto os benefícios fiscais de postergação do pagamento, né? Como regime especial de substituto tributário, ou mesmo os benefícios fiscais relacionados à imunidade, né? A imunidade das exportações, por exemplo. Então,
Então, por conta disso, muito se discutiu acerca da legalidade / constitucionalidade do Fundeinfra. Em razão dessas discussões, os contribuintes se surgiram junto ao judiciário e foram proferidas diversas medidas liminares suspendendo a aplicabilidade, a vigência do Fundeinfra. Ocorre que o governo, ele se utilizou de uma ferramenta ali, né, do CPC, que é o da suspensão de segurança, e recorreu ao TJ. E todas as liminares que haviam sido proferidas favoravelmente aos contribuintes foram revertidas em razão do entendimento TJ, no sentido de que aquelas decisões elas teriam uma prejudicialidade bastante grande para o Estado, né, para as contas públicas, e que deveria se aguardar uma decisão do tribunal ou uma decisão do Tribunal Superior. Por conta disso, foram propostas as ADIs 7363, proposta pela CNI, e a 7366, proposta pela AproSoja, para discutir essa matéria sobre o viés constitucional, né? Então, ambas essas ADIs, elas entendiam que o Fundeinfra, ou ele era uma nova exação tributária, né, um novo tributo, e ele seria inconstitucional porque ele repetiria o fato gerador de ICMS, porque ele teria ali não respeitado o princípio da legalidade, ou ele seria uma nova parcela do ICMS, o que também seria, a priori, ilegal / inconstitucional, primeiro porque violaria ali o requisito de lei complementar, e depois porque tributaria operações que estarão sujeitas à imunidade, como, por exemplo, as exportações. Então, considerando essas ADIs, o Supremo analisou essa matéria e, recentemente, agora no dia 4 de abril, foi proferida a decisão pelo ministro Dias Toffoli, ad referendum do plenário, né, mas ele concedeu a cautelar na ADI 7363, de modo a suspender os artigos das leis 21.670 e 21.671, bem como o decreto 10.187. A partir da decisão do ministro Dias Toffoli, a priori não poderia mais ser cobrado o Fundeinfra pelo estado de Goiás. Ponto importante é que essa decisão, como eu mencionei, ela é ad referendo no plenário, né? E agora o plenário vai realizar uma sessão virtual com início no dia 14 de abril, próximo agora, para verificar se de fato vai referendar essa decisão do ministro Dias Toffoli ou não. Caso essa decisão seja referendada, obviamente aqui é um sinalizador, né, um indicador de que de fato a gente está falando de uma cobrança indevida, e caso essa decisão seja revertida, daí sim também resta um ponto de atenção aos contribuintes com relação a esses pagamentos. Acho que aqui com relação ao Supremo, esses eram os pontos que eram importantes de serem mencionados, e olhando um pouquinho para a STJ, Marília, o que você acha que é importante a gente falar? Olha, eu vou tratar aqui, André, de um recurso especial, que é o de número 2036722 do Rio de Janeiro, julgado pela primeira turma recentemente, e de relatoria do ministro Gurgel de Faria, e que trata da possibilidade ou não do redirecionamento de ofício de terceiros em execução fiscal. Gente, nos últimos tempos, o STJ ele vem se pronunciando bastante sobre o tema responsabilidade tributária de terceiros. E aqui eu estou incluindo sócios ou não sócios, como é o caso, por exemplo, de diretores, gestores ou administradores das sociedades. Esse pronunciamento que vem sendo feito pelo STJ, ele está sendo inclusive pela sistemática do recurso repetitivo, já que é o próprio plenário da Superior Corte que vem firmando teses de aplicação obrigatória para os juízes e tribunais, definindo o que a gente denomina de temas, como é o caso, por exemplo, dos temas 97, 962 e 981. Apenas para rememorar, no tema 97, que foi firmado inclusive há 14 anos atrás, o STJ ele sedimentou o entendimento de que o mero inadimplemento de tributo não geraria a responsabilidade de sócio terceiros. Assim, para fins de responsabilidade subsidiária, o STJ entendeu que seria indispensável que essa pessoa terceira tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto da empresa. Mais recentemente, ainda falando sobre o tema responsabilidade tributária, no final de 2021, o STJ analisou a questão relacionada ao terceiro, ou seja, sócio ou não sócio, que embora estivesse na sociedade na data da ocorrência do fato gerador do tributo que está em cobrança, ele teria se retirado antes e não teria dado causa ou participado da posterior dissolução irregular da sociedade. Assim, ao analisar a questão específica, o STJ fixou o tema 962 no sentido de impedir a responsabilização do terceiro nessa situação, ou seja, na situação na qual esse terceiro não mais fazia parte da sociedade quando ocorreu a dissolução irregular, embora estivesse presente quando dos fatos geradores do tributo em cobrança.
Ainda mais recentemente, em meados de 2022, o STJ julgou mais uma situação. Agora a situação é exatamente oposta. Ele autorizou a responsabilização da pessoa que, embora não estivesse na sociedade na época da ocorrência do fato gerador da cobrança, ou então estivesse lá, mas não exercesse poderes de gerência nesta época, estava presente e exercia tais poderes quando configurada ou presumida a dissolução irregular da empresa. Essa foi a tese firmada em 2022 e é o tema 981. Agora, voltando para o nosso caso recentemente julgado, a respeito do redirecionamento de ofício. O que chama atenção, e até de uma forma positiva, é que nessa decisão, a primeira turma do STJ, mesmo depois de todos esses temas fixados e que falamos há pouco, mesmo diante da pacífica jurisprudência a respeito da possibilidade de responsabilização de terceiros em hipótese de dissolução irregular, o STJ entendeu que os juízes não têm competência para determinar de ofício o redirecionamento da execução fiscal contra terceiros. O caso que foi analisado recentemente pela primeira turma do STJ, ele se refere a um processo de execução fiscal que foi ajuizado pelo município do Rio de Janeiro. Nesse processo de origem, tentou-se em vão citar a empresa, a pessoa jurídica, e o magistrado de ofício, ele determinou o redirecionamento da execução na pessoa do seu sócio, por entender que a empresa ela teria encerrado suas atividades de maneira irregular. Ao verificar que a situação junto à Receita Federal, essa empresa estaria como declarada inapta/baixada, o que autorizaria, pela súmula 435, o redirecionamento a terceiros. Essa é a chamada e famosa hipótese de dissolução irregular da empresa. Assim, a primeira turma do STJ, em acórdão unânime, considerou que essa decisão de ofício do juiz do Rio de Janeiro, ela contrariaria o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil, que determina que o processo ele só começa por iniciativa da parte. Ele se desenvolve por impulso oficial, mas ele só pode começar por iniciativa da parte. Assim, a Corte Superior ela reformou a decisão de primeira instância do Rio de Janeiro, que havia inclusive sido mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio, por entender que não caberia ao magistrado determinar ações de ofício, principalmente aquelas que buscam produzir atos processuais que acarretem na adoção de medidas coercitivas de cobrança contra terceiros. Então, a decisão de relatoria do ministro Hugo Jorge Faria, ela está fundamentada também num princípio chamado princípio da inércia da jurisdição, no qual o magistrado ele tem que estar adstrito aos limites propostos pela parte. Ou seja, fazendo até uma referência a um artigo do Código de Processo Civil, mais especificamente o artigo 141, que fala que o juiz ele decidirá o mérito nos limites propostos pela parte. Mas o STJ ele foi além. Ele considerou que essa determinação de ofício do redirecionamento da execução fiscal, sem ter o próprio credor exequente requerido esse redirecionamento, além de representar uma violação ao direito de ação do próprio autor, e aqui seria o município do Rio, ele representa uma indevida usurpação pelo Poder Judiciário de atribuição que é própria do Poder Executivo, violando os princípios da separação de poderes, uma vez que seria atribuição desse ente federado através do seu representante processual, aqui o procurador do município, a manifestação do interesse ou não em buscar o patrimônio do cobrigado para a satisfação do seu crédito. Então, André, embora não seja uma decisão vinculante, essa decisão ela é importante, é certamente um precedente muito relevante que a gente pode utilizar caso a gente se depare com alguma questão semelhante por aí em que juízes pretendam redirecionamento de terceiros em ações executivas de ofício. Obrigado, Marília. Um outro tema que eu acho que é importante falarmos aqui também do STJ é o julgamento do RESP 2046889. Esse caso trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de um acórdão proferido pelo TRF da Primeira Região, que havia decidido que não incide PIS e COFINS de importação na aquisição de bens importados de países signatários do GATT para comercialização interna na Zona Franca de Manaus. Aqui a gente está falando de importações para uso e consumo, tá? A gente não está falando de insumo. O entendimento da segunda turma
turma do STJ, por unanimidade, foi pelo provimento do recurso especial interposto pela Fazenda para reformar o acórdão recorrido e determinar que incide, sim, PIS e COFINS importações nas aquisições de bens de países signatários do GATT para consumo na Zona Franca de Manaus, comercialização interna na Zona Franca de Manaus. Em seu voto, o relator ministro Francisco Falcão, ele entendeu que, é inconcebível, por meio da interpretação do artigo 4º do Decreto-Lei 288 de 67, a equiparação de importação de mercadoria à operação de exportação, em violação ao mencionado dispositivo e ao artigo 111 do CTN, e que, 2, sob a perspectiva do GATT, não haveria qualquer violação ao princípio do tratamento nacional previsto no artigo 3º do acordo. Então aqui é mais uma decisão relacionada à Zona Franca de Manaus, né? A gente tinha no passado uma quantidade de discussões bastante grandes relacionadas à Zona Franca de Manaus, depois tivemos uma queda dessas discussões e agora nos parece que essas discussões elas estão voltando bastante fortes, né? Tanto do viés de PIS e COFINS quanto do próprio viés de ICMS com relação a essas operações. Então aqui de fato é uma decisão bastante recente, do dia 21 de março, foi o julgamento, publicado no dia 23 de março. Então, finalizando aqui os pilares dos tribunais superiores, agora eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho sobre CARF. Luciana, o que você tem para dizer sobre as últimas decisões, ou pelo menos as decisões mais relevantes que foram proferidas pelo CARF na última quinzena? André, no âmbito do CARF, tem 2 casos que valem a pena ser ressaltados. O primeiro caso que eu vou comentar é um caso da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que trata da dedutibilidade de valores pagos a título de royalties da base de cálculo do imposto de renda. Só para contextualizar um pouco a discussão, o artigo 71, a linha D da Lei 4.506 de 64, veda a dedução das despesas com royalties pagos a sócios ou dirigentes de empresas e a seus parentes ou dependentes. Nesse caso, o contribuinte tinha remetido valores ao exterior para um sócio controlador a título de pagamento pela utilização e exploração de obra cinematográfica. A fiscalização entendeu que esses valores se enquadrariam no conceito de royalty, de modo que eles estariam sujeitos à restrição na dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda. Especificamente, o que está em discussão nesse acórdão é o conceito da palavra sócio, que é usada pelo artigo 71, já que esse artigo faz referência a sócio sem mencionar se esse conceito se aplicaria tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, e considerando que as outras hipóteses que são mencionadas pelo artigo, que são dirigentes de empresas, parentes e dependentes, sempre serão pessoas físicas. O entendimento, então, que foi adotado pela Câmara Superior nesse julgamento foi de que o artigo 71 é uma norma antilesiva que tem como objetivo evitar a manipulação de resultados pelos sócios dessas empresas e que, portanto, os sócios podem ser tanto pessoas físicas ou jurídicas. Então, considerando que a Lei 4.506, ao utilizar a expressão sócio, não faz nenhuma distinção entre a natureza desses sócios, não caberia também ao intérprete da norma fazer essa distinção ou restringir esse conceito. E aí, por fim, vale destacar que a Câmara Superior também adotou o entendimento de que o artigo 353, inciso 1 do regulamento do Imposto de Renda de 99, que é aplicável a todos os fatos e que corresponde ao atual artigo 363, inciso 1 do regulamento do Imposto de Renda de 2018, e que é responsável por regulamentar o artigo 71 da Lei 4.506, não extrapolou os limites da lei ao especificar expressamente que essa restrição na dedutibilidade se aplica tanto para sócios pessoas físicas quanto jurídicas. Por conta disso, foi negado o provimento ao recurso especial do contribuinte por maioria de votos. E além desse precedente, acho que vale a pena também comentar um julgamento, agora da segunda turma da Câmara Superior, que aconteceu no dia 22 de março e cujo acordo ainda não foi formalizado, mas eu vou adiantar aqui um resumo do resultado. Esse outro caso, ele trata da incidência de contribuições previdenciárias sobre ganhos oferidos no âmbito de um plano de stock option. O CARF já tinha analisado a natureza desse plano de stock option anteriormente e tinha determinado o caráter remuneratório desse plano com base em algumas características dele, para fins de incidência das contribuições previdenciárias. E aí, no âmbito da Câmara Superior, o que foi levado à discussão no julgamento foi o critério temporal que devia ser utilizado para a tributação desses ganhos auferidos no âmbito do plano pelos empregados. Especificamente, o contribuinte sustentava que não se poderia aferir ganho no momento do exercício da opção pelo beneficiário, mediante a confrontação do preço de exercício e o valor de mercado da ação, mas somente quando esse beneficiário alienasse futuramente essa ação para terceiros, o que poderia vir ou não a ocorrer. As autoridades fiscais, por outro lado, tinham o entendimento de que a tributação deveria acontecer no momento do exercício da opção, já que nesse momento que haveria um acréscimo patrimonial por parte do beneficiário, que seria mensurado com base na diferença entre o preço de exercício que foi pago pelo empregado e o valor de mercado da ação nesse momento.
E nesse julgamento, então, por unanimidade de votos, a Câmara Superior negou provimento ao recurso do contribuinte e adotou o entendimento de que o ganho deveria de fato ser oferido no momento de exercício da opção pelo empregado e manteve a autuação. Como eu mencionei, esse acordo ainda não foi formalizado, mas acho que vale a pena já adiantar o resultado. E de interessante, acho que no CARF da quinzena era isso, André. Obrigado, Luciana. Para finalizar aqui, a gente não tem muita coisa para falar da parte estadual, mas eu só queria frisar que no último dia 22, o Estado de Minas Gerais publicou o decreto 48589, trazendo ali o novo regulamento de CMS do Estado. Nos termos do artigo 192 desse decreto, o novo regulamento vai passar a viger a partir de 1º de julho de 2023. Conversando com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda trouxe a informação de que esse novo regulamento ele teria decorrido de alterações baseadas em 5 principais eixos. O primeiro eixo é o de reorganização do texto e consolidação das regras relativas aos temas tratados no regulamento. O segundo eixo são as regras gerais versus regras específicas, que ficaram a priori mais claras dentro desse novo regulamento. Terceiro, padronização do texto. Quarto, simplificação da norma e das obrigações acessórias. E quinto e último, atualização do texto do regulamento, considerando as alterações jurisprudenciais e normativas relacionadas ao ICMS. A gente, obviamente, está falando aqui de um novo regulamento, então sugerimos aqui a todos e a todas que, de fato, analisem o decreto 48589 de 2023 para verificar todas as alterações relacionadas às atividades de cada um de vocês, para daí sim poder verificar se houve apenas uma simplificação, uma atualização, ou se de fato a gente está falando aqui de uma alteração substancial com relação a alguma previsão existente no regulamento do ICMS antigo. Então, esses eram os pontos que gostaríamos de dividir com todos e todas. Queria agradecer aqui a oportunidade de dividir esse painel com a Marília e com a Luciana, e agradecer a todos e a todas pela audiência. André, obrigada pela oportunidade, agradecemos a todos e até a próxima. Até a próxima.